Em empresas em crescimento, decidir começa a cansar. E o motivo não é por falta de tecnologia, dados ou boas pessoas, mas sim porque o processo de tomada de decisão não evoluiu no mesmo ritmo que o crescimento. O que antes funcionava com instinto começa a gerar ruído, desgaste e decisões difíceis de sustentar. A liderança sente que toma decisão o tempo inteiro, mas com menos clareza, com menos convicção, com menos confiança e com certeza com mais trabalho. E, e é aí que as empresas travam. A dificuldade geralmente não está relacionada à execução, mas sim ao processo de tomada de decisão em escala. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para Scale-Ups e empresas em crescimento. O meu trabalho é co-criar com lideranças que estão em contextos reais de crescimento, pressão e responsabilidade. No início, as decisões são mais rápidas. A empresa tem menos pessoas, poucos atritos e o alinhamento acaba sendo mais implícito. Com o crescimento, isso muda porque a empresa começa a ter mais áreas, os impactos acabam sendo maiores por decisão, a pressão externa fica maior. O que antes era resolvido em conversas curtas, agora precisam de várias reuniões. Sem estrutura, cada decisão acaba virando uma negociação. E a coerência dessas decisões acabam ficando mais fragilizadas. E isso acontece não é nem por intenção, mas porque a complexidade está muito grande e ela não está sendo endereçada. Alguns sinais aparecem com frequência. Decisões que são importantes começam a ter uma mudança frequente. E o motivo não são nem porque surgiram novas informações, mas porque a decisão em si não estava clara desde o começo. E nesse sentido, os líderes das áreas começam a tomar suas próprias decisões com base no contexto em que eles vivenciam. E é claro que começa a ficar difícil levar esse contexto e essa tomada de decisão para o board. E eu já vivi isso em contextos que a operação acontecia no Brasil e também na América Latina. E existia time forte, tecnologia, os dados estavam disponíveis para utilização, só que o problema é que não existia um contexto comum com relação às necessidades para a tomada de decisão. E na prática, é isso que acontece com o negócio. A empresa continua decidindo, mas sem esse eixo que liga o contexto como um todo. E é claro que isso gera impactos para a liderança, só que numa perspectiva mais silenciosa, não é tão escancarada. Sem uma arquitetura de decisões, a empresa até reage rápido, mas perde previsibilidade e foco. E o mais importante, ela perde confiança nas suas próprias decisões. O crescimento vira volume e não direção. E isso não é novo. Autores clássicos em liderança executiva, como Kaplan, sempre apontaram que para crescer é necessário mais do que executar bem. Isso exige que a empresa tenha clareza do que vai sustentar e principalmente do que vai abandonar. Sem isso, a empresa até decide, mas ela decide em pedaços. Só que os pedaços não escalam. O meu trabalho não começa com foco em ferramenta, mas sim em quando a decisão passa a ter uma consequência real no negócio. Ao longo da minha trajetória, eu estive envolvida em decisões que influenciavam em foco, em investimento, em prioridade e também em renúncias dentro da América Latina. E eu fiz isso como parte do processo decisório, não como observadora, porque no meu trabalho eu decido e cocrio com quem realmente carrega a responsabilidade do negócio. Eu trago estrutura, leitura de contexto e visão sistêmica, assumindo junto a responsabilidade das decisões que precisam ser tomadas.
A pergunta não é quem decide, é com base em qual lógica estamos decidindo e como que nós estamos conseguindo sustentar essas decisões ao longo do tempo. Se esse tema faz parte da sua agenda como líder executivo, continue me acompanhando. Aqui a conversa é sobre decisões reais, tomadas com responsabilidade e sustentadas no tempo.